Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial nesse domingão abençoado. Deus te dê mesa farta, repleta de bênçãos, que nunca falte. Pão de cada dia para você e para os seus. Que possa sempre abençoar nosso Brasil. Hoje, nesse editorial, a gente vai tratar de alguns temas importantes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu mais um voto sobre as pessoas presas no dia 8 de janeiro. E o voto causou certa indignação de alguns deputados que fizeram postagem em suas redes sociais. A gente vai reverberar essas postagens aqui. A gente vai falar também sobre o Felipe Neto. Felipe Neto, aquele influenciador, tem milhões de seguidores, acho que 44 milhões de seguidores em suas redes sociais, e reclamou, tá? Depois de ter feito apoio ao Lula, as empresas o abandonaram e o público não quer mais saber das postagens do Felipe Neto com os patrocínios. Então a gente vai falar um pouquinho desse efeito aqui com vocês. Também vamos falar de um caso do Flávio Dino e do Monark. Tudo isso e muito mais a gente acompanha aqui nesse editorial. Então bora começar? Vem comigo. Só não esquece, dá o like, curte, compartilha, acordando cedo, num domingão, para poder gravar editoriais para vocês. Domingo, a gente fazendo vídeo, pesquisando, então merece um like, né? Dá uma ajuda pra gente aí, tá bom? Bora começar? Vamos lá. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele deu o voto e, no caso aqui, ele condenou a 14 anos de prisão, e é só o voto dele por enquanto, a dona Jupira Silvana da Cruz. E aí isso gerou uma certa indignação nas redes sociais. O coronel Meira Oficial, que é da área da segurança pública, que tem conhecimento de causa, sabe o que aconteceu em Brasília, ele externou sua indignação aqui e escreveu o seguinte: desproporcional. Moraes vota para condenar uma dona de casa a 14 anos de prisão. O advogado dela afirma: não participou de nada. Olha só o que diz aqui o coronel Meira. Em julgamento virtual, desde a última terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de uma dona de casa, de 57 anos, e mãe de 3 filhos, a dona Jupira, quase 60 anos, gente. Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, detida no dia 8 de janeiro em Brasília. Segundo o advogado dela, sua cliente entrou no Palácio do Planalto somente para se proteger das bombas de efeito moral e balas de borracha, ou seja, não quebrou nada, não destruiu nada. Em sua defesa, Jupira pediu aos ministros que a tivessem compaixão e que não impediu o placar de 5 votos contra a acusada, sendo necessário apenas mais um para confirmar a condenação. Jupira, que atualmente está em liberdade com tornozeleira, pode ser condenada a 14 anos de prisão. Ontem, causou impacto na esquerda, e eu soltei o editorial aqui mais cedo, a fala do ministro Múcio, que coaduna com o pensamento de vários juristas, inclusive eu. Não há que se falar em golpe de Estado, sabe? Essas condenações são injustas demais. Essas condenações, inclusive, eu vou além, tá? Nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, Tratado de Direitos Humanos, incorporado na Justiça do Brasil. Nós temos o artigo 8º, inciso 4, a linha E, salvo engano, lá fala que todo mundo tem um duplo grau de jurisdição. Eu, por exemplo, e o advogado dela, da Jupira também, entendem que essa condenação é injusta. Assim como eu posso achar que a condenação de 1º grau é injusta, aí eu vou recorrer para o Tribunal de Justiça. E aí, se o Tribunal de Justiça for injusto, eu recorro ao STJ. E ainda se eu achar que tem uma causa constitucional sobre isso, eu vou ao STF. Então, qualquer um do MST, que nunca é condenado, nunca foi, ou qualquer um que deprede patrimônio público, vai responder em primeira instância. Depois, até chegar no Supremo. E esse artigo do Pacto de São José da Costa Rica diz que ninguém, mas absolutamente ninguém, poderá ser condenado sem o direito a recurso, sem alguém poder rever se essa condenação é injusta ou não. E aqui a gente vê
o sentimento, sabe, a pessoalidade total e a parcialidade, diga-se até de passagem, total do juiz que condena. Ele tem ódio dos bolsonaristas, tem ódio. E ele consegue vislumbrar nessa senhora aqui da foto, ó, que o Coronel Meira coloca aqui. Essa senhora, dona de casa, mãe de filhos, entrou no Palácio Planalto, não tem prova, o ônus da prova é de quem acusa, dizendo que ela depredou, tá? E de que há um golpe de Estado e que ela conspirava nesse golpe de Estado. E aí, condenação a 14 anos de prisão. Pois é, muito estranho tudo isso, né? Enfim, esperamos que a justiça efetivamente seja feita. É isso que a gente torce do fundo do coração. Vamos lá, vamos falar agora do Felipe Neto. Vocês devem lembrar de quem é o Felipe Neto, né? Muito conhecido. Quem sou eu perto de um gigante das redes sociais como o Felipe Neto? Eu aqui com os meus míseros, mas com muita qualidade. E aqui eu tenho que deixar bem claro, viu? Quantidade não é igual qualidade. 44 milhões de seguidores de Felipe Neto e eu não os troco pelos meus 1 milhão e 400 que a gente conquistou com muito suor aqui, porque aqui tem qualidade, tá? Mas enfim, o Felipe Neto é um gigante das redes sociais e tá chateadinho, tá? Tá chateado. Terra Brasil Notícias, essa notícia. Felipe Neto reclama da perda de receita por ter atacado apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e admite que ninguém quer fazer campanha com ele. Meu faturamento já caiu a 0. Vamos lá dar uma olhada. Os últimos 4 a 5 anos da minha vida foram anos de muita porradaria pública. Foram anos de muita briga. Eu meio que virei um ícone nessa luta política. E eu nunca busquei isso, eu nunca quis ser esse ícone. Porque ser esse ícone só me prejudica. Não me arrependo das coisas que fiz, da luta que eu travei contra, né, o regime bolsonarista, e tenho certeza que nós fomos vencedores no final das contas, não só pela vitória nas eleições, mas pelo fato dele já estar inelegível e tudo mais que possa vir a acontecer. Por que eu tô contando isso? Porque esse desgaste da minha imagem pública fez com que o canal despencasse em patrocínios. Mas despencasse muito, assim, ao ponto de chegar a 0. Nesses últimos 4 a 5 anos, enquanto todos os outros influenciadores enchiam o Instagram com todas as marcas possíveis e imagináveis, eu fiz 0 campanhas. Porque nenhuma empresa que opera aqui no Brasil queria vincular a imagem a um cara que estava sendo odiado por, sei lá, 25% dos eleitores, que criaram em mim essa imagem de ódio, porque eu enfrentei demais o bolsonarismo. Então não é pelo que eu sou, ou pelo meu conteúdo, ou por me acharem sem graça, eles só odeiam pelo papel que eu representei nessa luta política. Com essa receita de publicidade caindo assim de maneira absurda, mesmo com os números sendo enormes, eu obviamente precisei adaptar e readaptar para fazer com que as engrenagens da empresa continuassem funcionando. E tudo deu certo. Agora essa luta política acabou. Vamos lá. Agora essa luta política acabou. Vamos lá. O jovem socialista milionário que ganhou milhões utilizando dessa plataforma do capitalismo que eu adoro, que é o YouTube, que é o Facebook, eu gosto muito do capitalismo. E perdeu alguns milhões de reais. Mas não sei nem se esse vídeo meu vai chegar até o Felipe Neto, afinal eu sou ninguém, eu não sou famoso, não sou ninguém das redes sociais. Sou só um cara aqui pequeno. Mas Felipe Neto, se chegar até ele vai entender uma coisa. Felipe Neto é um cara inteligente. Ele é um cara perspicaz. E ele já tá arrependido do que ele fez, sim. Eu consigo ver nos olhos dele que ele já tá arrependido do que ele fez. Tá? Vamos tirar o bolsonarismo de lado. Ele tem raiva do bolsonarismo, ele foi atacado pelo bolsonarismo, então tem um rancor pessoal. Ele atacou e o bolsonarismo atacou de volta. Então tem uma rixa. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O Felipe Neto já lembrou muito bem, porque ele tinha esquecido, é um cara que atacou muito o PT. Já lembrou muito bem quem é o PT. A sanha autoritária, a regulação das redes sociais e tudo isso mais. O Felipe Neto já está começando a sacar como é que o jogo funciona. O jogo jogado para escanteio foi utilizado, já não precisa mais. Está começando a chegar até ele. Ele já começou a entender, não tenha dúvidas disso. Por fim, mas não menos importante, vamos lá. O Monark, gente, ele está sendo processado. Agora, oficialmente, ele é réu
no processo, tá? A justiça aceita queixa-crime por Monark chamar Flávio Dino de, abre aspas, fala do Monark, gordola, tá? A juíza federal da Maria Isabel Prado, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, aceitou a queixa-crime apresentada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, contra o youtuber e podcast Bruno Ayub, o Monark. Cara, eu era fã do Monark, eu sou ainda. O cara é muito bom. Em julho desse ano, o comunicador chamou o esquerdista de, abre aspas, gordola e abre aspas, filho daquela profissão mais antiga do mundo, tá? Filho da fruta. Dino acusa o Monark de calúnia, difamação e crime contra a honra. Vamos lá. Bora entender isso aqui, né? É jogo rápido, só para vocês entenderem. O cidadão que quer ir ao STF, ao ser ofendido, tá? Ofendido nas redes sociais de gordola e filho da fruta, tá? Abre aspas, palavra do Monark. Eu não tô chamando ele nem de gordola e nem de filho da fruta. Mas a questão é a seguinte. Denunciou o Monark por calúnia, injúria e difamação. Você sabe a diferença entre eles. Calúnia é quando você imputa crime a alguém. Vamos lá. Tem o crime de ser gordola? Tem o crime de ser filho da fruta? Hã? Não tem. Então, você já começa a ver desde aí, sabe, o notório saber jurídico, a reputação ilibada. Você começa a perceber que o notório saber jurídico, segundo a Globo News, é questionado. E é, tá? E é. Por quê? Porque você precisa de alguém com um trabalho acadêmico gigantesco. Eu não tenho qualificação para ser ministro do Supremo. Eu tenho requisitos de formação, OAB, tudo mais, mas e o notório saber jurídico? O meu saber jurídico é notório? Não, eu tenho um conhecimento vasto em direito. Conhecimento vasto é diferente de notório saber jurídico. E outra, eu não confundiria injúria com difamação de forma alguma. Mas a grande questão que vocês têm que entender é que o notório saber jurídico vai muito além. Livros, trabalho acadêmico, dedicação com criação de novas teses fundamentais. Isso aí, o Alexandre de Moraes tinha. Eu vou contar uma coisa para vocês. Lá em 2010, quando eu me formei, eu entrei em 2005, saí em 2010, né? Da faculdade de Direito. Tinha vários livros, dos quais o meu professor seguia, eu seguia do Alexandre de Moraes. Deixou a contribuição jurídica. E o Flávio Dino? Pois é, um ex-juiz e agora político. E precisa despolitizar o STF. Isso sim, tá? E não enfiar mais um político comunista lá dentro. Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.